Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, dentro do conteúdo sobre equações polinomiais do segundo grau, nós iremos estudar hoje as equações do segundo grau envolvendo aí o terceiro caso. Vocês devem acompanhar esse conteúdo com o livro aberto na página 33, no nosso capítulo 2. Então vamos à nossa aula. Bom, o nosso terceiro caso de estudo de uma equação de segundo grau, nós já vamos trabalhar aqui a equação completa, certo? Então, no primeiro caso, a gente viu as equações na fórmula ax ao quadrado mais c. No segundo caso, a gente viu na fórmula ax ao quadrado mais bx, onde a gente trabalha ela colocando o fator comum em evidência. E agora, nesse terceiro caso, nós vamos trabalhar a equação de segundo grau completa, tá? Então, para trabalhar a equação de segundo grau completa, nós iremos trabalhar com o trinômio quadrado perfeito. Por que trinômio, né? Trinômio, ele é um polinômio com três monômios. Ó, 1, 2, 3. Então, trinômio. Aqui eu tenho um polinômio com três monômios, né? Cada um aqui é um monômio, então a gente chama de trinômio. E existe a situação de ser um trinômio quadrado perfeito, certo? Quando a equação ela já vem na forma trabalhada, você só vai aplicar a regra. Se ela não vier, você vai ter que transformar a equação em um quadrado perfeito. O que é quadrado perfeito? Lembra lá na radiciação, quando a gente estudou? Por exemplo, se eu tenho a raiz quadrada de 4, significa dizer que aqui eu tenho um quadrado perfeito. Por quê? Porque a minha raiz quadrada ela é exata. Já se eu tenho a raiz quadrada de 2, esse aqui é um quadrado imperfeito. Por quê? Porque não existe a raiz quadrada de 2 exata, né? Que a raiz quadrada de 2 vai ser aproximadamente 1,4 e assim sucessivamente, tá bom? Então, só para você relembrar aí quando é que algo é perfeito, né? Quando o quadrado é perfeito e quando ele é imperfeito. E aqui a gente vai trabalhar com o trinômio, que eu já expliquei para vocês. Então, por exemplo, vamos calcular a solução para a equação. Então, eu tenho x ao quadrado mais 6x mais 9 igual a 16, certo? Então, o que é que acontece? Para essa minha equação aqui, ela está nessa fórmula aqui, ela está completa, ou seja, eu tenho o termo que depende de x, que é o x ao quadrado, tenho o termo que depende de b, né, aqui ó, o 6x, né, e tem um termo que não depende de ninguém, tá? Então, observando o primeiro membro da igualdade, é um trinômio quadrado perfeito. Então, o que é que acontece? Nessa igualdade aqui, eu tenho dois membros. O primeiro membro, gente, é esse daqui, ó. X ao quadrado mais 6x igual a 9. O segundo membro é o 16. Então, para essa equação, eu tenho dois membros. E aí, nós vamos analisar, ó, vou colocar aqui para vocês. Essa parte aqui é o primeiro membro da minha equação. E 16, né, só tem ele lá do outro lado, é o segundo membro da minha equação. E aí, o que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o primeiro membro, ó, ele diz bem aqui, ó, que o primeiro membro da minha igualdade, ele é um trinômio quadrado perfeito. Por que ele é um trinômio quadrado perfeito? Você vai fazer da seguinte forma. Você vai pegar o x ao quadrado, que é o primeiro membro, e você vai calcular a raiz dele, né? Ó, se você trabalhar isso aqui dentro da raiz, você vai calcular a raiz quadrada do x ao quadrado, tá? E no final aqui, a raiz quadrada de 9, tá bom? Então, a raiz quadrada de x ao quadrado, né? Você elimina aqui, ó, o expoente com o índice da raiz, fica só x. E a raiz quadrada de 9 é 3. Então,
para você trabalhar o trinômio quadrado perfeito, você vai pegar o primeiro termo do trinômio e o último termo. E ele é perfeito por quê? Porque existe a raiz do primeiro termo e existe a raiz do último termo. Que a raiz do primeiro termo é x, a raiz do segundo termo é 3, tá? Tudo isso aqui, gente, vai estar elevado a 2, porque a gente ainda tem esse membro aqui que está no meio deles. Tranquilo? Pronto. Aí, o que é que acontece? E o 16 ficou. Aí, você vai trabalhar com isso aqui. Você vai trabalhar essa equação aqui. X mais 3, né? Elevado a 2, igual a 16. O que é que acontece, gente? Tudo que está aqui dentro do parênteses está elevado a 2. Qual é o inverso de uma potência? Uma raiz, não é isso? Então, você vai escrever assim, ó, que x mais 3 vai ser igual a raiz de 16, certo? Ou seja, esse expoente 2 aqui, ó, ele vai para o outro lado da igualdade em forma de raiz, que é a operação inversa. Como a gente está trabalhando na equação de segundo grau, ou seja, são dois valores para x, então aqui fica a raiz, né, mais ou menos a raiz quadrada de 16, tranquilo? Aí agora você resolve essa equação, tá? X mais 3 vai ser igual a mais ou menos, aí você calcula a raiz de 16, que é 4, tranquilo? E aí você vai ter as duas equações necessárias para x. A primeira equação, vou colocar aqui, ó, vou ter a primeira e vou ter a segunda equação. Serão os mesmos valores, só que um positivo e o outro negativo, tá bom? Então, aqui, ó, na primeira eu tenho x mais 3 igual a 4, o 4 positivo, e a segunda x mais 3 igual a menos 4, que é o 4 negativo. Eu ainda a gente trabalha esse mais e esse menos, tá bom? Como eu já expliquei para vocês, o mais ou menos, porque são dois valores para x. O que é que você vai fazer agora? Resolver os valores de x em cada uma das situações, né? Então, na primeira equação aqui, você vai ter x vai ser igual a 4, tá? Mais 3, menos 3. Então, aqui eu tenho x igual a 1. Primeira solução, tá? Na minha segunda solução aqui, ó, x vai ser igual a menos 4 menos 3. Então, x vai ser igual, sinais iguais, soma e conserva o sinal, que dá menos 7, tá bom? Então, tá aí os nossos dois valores para x. X igual a 1 e x igual a menos 7, tá? Escrevendo aqui o conjunto de solução, gente. Conjunto de solução aqui, ó, é S de solução. Quais são os valores de x? Coloca na ordem, né? Primeiro, menos 7. O menos 7 vem antes de 1. E 1. Então, é assim que você vai trabalhar a solução para um trinômio quadrado perfeito, né? Ele já estava na fórmula. E calcula as raízes, né? Do primeiro termo, do segundo termo, do terceiro termo, aliás. Tá bom? E aí trabalha as operações, né? Então, vamos aqui agora a um segundo exemplo. Então, a primeira coisa é você observar se isso aqui é um trinômio. Então, eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho os três valores aqui, ó, que pertencem à minha equação de segundo grau. O primeiro termo é o que depende de x ao quadrado, o segundo termo depende de x, o terceiro termo é aquela constante que não depende de nenhuma variável, certo? Segundo passo é isso aqui é um trinômio, tem os três valores. O segundo passo é você observar se ele é um trinômio quadrado perfeito. Como é que eu sei que ele é um trinômio quadrado perfeito? Eu vou calcular a raiz quadrada do primeiro termo e a raiz quadrada do último termo, que é o terceiro. Isso, gente, no primeiro membro, ou seja, o que vem antes da igualdade, tá bom? Então, ó,
Calculando aqui a raiz quadrada do primeiro termo, a raiz quadrada de x ao quadrado é x, não é isso? Porque você vai cancelar aqui, ó, o expoente com o índice da raiz. E a raiz quadrada de 25 é 5. Então, se existe a raiz quadrada do primeiro termo e do último termo aqui, então é um trinômio quadrado perfeito, tá bom? Como aqui tudo é positivo, o que é que acontece? Aqui também será positivo. E tudo isso aqui vai ficar elevado a 2, igual a 9, né? Tem um outro termo lá do outro lado. Bom, agora você resolve essa equação. Como assim? Aqui, gente, está x mais 5 elevado a 2. Então, você vai transformar esse expoente na sua operação inversa, que é a raiz. Então, aqui eu vou ter, ó, x mais 5 igual, aí mais ou menos, né, porque serão dois valores para x, a raiz quadrada de 9. Ou seja, esse expoente aqui, ele veio para o outro lado da igualdade, trocando aí as operações inversas, né? Se é potência, vem raiz. E é mais ou menos porque a gente vai ter dois valores para x. Resolvendo aqui essa raiz, gente, você vai ter que x mais 5 vai ser igual a mais ou menos 3, né? Pois a raiz quadrada de 9 é 3. A partir desse momento, você vai trabalhar aqui duas equações, né? Pegando o valor positivo e o valor negativo desse 3 aqui. E aí, você vai encontrar dois valores para x. Então, eu vou colocar aqui, ó, a primeira equação e aqui a nossa segunda equação. Então, na primeira equação, você tem o quê? X mais 5 igual a 3, né? O valor de 3 positivo. E na segunda equação, você tem x mais 5 igual a menos 3, certo? Que é o valor negativo. Aqui na primeira equação, você vai resolver, né? Então, x vai ser igual a 3. Se tá mais 5, vem menos 5. Logo aqui, x vai ser igual a menos 2, né? Subtrai e conserva o sinal do maior número. Nessa segunda equação, você tem x vai ser igual a menos 3, menos 5. Sinais iguais soma e conserva o sinal. Aqui vai dar menos 8, né? Somando 3 mais 5, 8. Então, aqui, ó, são os dois valores para x. X pode ser menos 2, x pode ser menos 8. Conjunto solução, coloca na ordem. Menos 8 e menos 2. São os dois valores para x. Como é que eu poderia tirar a prova real, professora, de uma equação dessa? Só você substituir aqui, ó. Por exemplo, se você escolher primeiro menos 8, no lugar de x, você vai pôr menos 8. E aí você vai trabalhar essa equação. Quando você trabalhar essa equação, o resultado vai ser igual a 9, certo? Ó, vamos substituir só para a gente tirar a prova. X, né? Vamos escolher o menos 8 para x. Então, aqui ó, vai ficar menos 8 ao quadrado, mais 10, né? Ó, mais 10, x. Quem é x? A gente escolheu menos 8, mais 25, igual a 9. Então, ou seja, quando a gente resolver, a gente substituiu aqui no lugar de x, a gente escolheu por menos 8. Pode ser menos 2? Pode ser, tá? Aí você vai substituir. Quando você fizer toda a soma aqui, o resultado tem que ser igual a 9. Ó, menos 8 elevado a 2, isso aqui dá 64, né? Ó, 8 vezes 8, 64. Aí aqui,
10 vezes menos 8, como é 10 positivo, mais com menos fica menos. Então, aqui fica menos 10 vezes 8, 80. Mais 25. Igual a 9. Aí, agora você faz a operação, né? Aqui, ó, 64 menos 80 dá 16, menos 16, né? Que conserva o sinal do maior número. Menos 16 mais 25 dá 9, certo? Então, como eu tô sem espaço aqui, ó, quando você resolver tudo isso aqui, vai ficar 9 igual a 9, certo? Você vai verificar essa situação. Então, 8 se verifica. Tá? Aqui é só para tirar a prova real, só para você ter certeza, né, desse tipo de situação. Tranquilo? Então é isso. Nessa aula vocês aprenderam um pouco sobre o trinômio quadrado perfeito, né, e como calcular, encontrar aí as raízes de uma equação aplicando esses conhecimentos de trinômio quadrado perfeito. Bons estudos e até a nossa próxima aula.